Em meio à era em que os deuses traíram o mundo e permitiram que o Lorde Demônio destruísse tudo o que restava, um terremoto marcou o nascimento do último herói da humanidade. Depois que o caos ceifou inúmeras vidas, o General do Fogo encontrou um bebê morrendo de fome debaixo de uma árvore. Movido pela compaixão, decidiu tomá-lo como seu próprio filho e lhe deu o nome de Dariel. Enquanto isso, seu verdadeiro filho, Bash, esperava ansiosamente o retorno do pai, mas quando viu aquela nova criança ao seu lado, percebeu que todo esse tempo Dariel havia roubado sua infância. Anos depois, Bash tornou-se um dos 4 generais demônios. Tomado pelo rancor, exilou Dariel por ser o único demônio incapaz de usar magia e ainda ameaçou incinerá-lo caso não partisse. Tendo servido lealmente aos demônios durante toda a sua vida, Dariel se viu sem lar e passou semanas vagando faminto pelo deserto. Foi então que ouviu um grito desesperado de uma garota antes dela cair ao seu lado. Uma enorme besta saltou para esmagá-la e devorá-la, mas Dariel conseguiu bloquear o ataque. No entanto, percebeu que, sem magia, não teria chances. Ao correr para enfrentá-lo, suas pernas cederam de fome e ele foi lançado brutalmente para longe. Ao seu lado, a única coisa que encontrou foi uma adaga, e sem ter ideia de como manejar uma arma humana, agarrou-a instintivamente. Quando a besta investiu novamente, seus poderes inatos despertaram, permitindo-lhe cravar a lâmina no coração da criatura e eliminá-la instantaneamente. Embora tivesse apenas copiado o movimento de um herói, a garota, agora salva, agradeceu emocionada por ter sua vida preservada. Dariel sabia que se envolver com humanos era perigoso para um demônio. No entanto, ela insistiu, o chamando de cabeça dura e implorando para que ele fosse até sua vila, onde poderia agradecê-lo com uma refeição saborosa. E sem forças para resistir, ele acabou cedendo e a acompanhou. Na verdade foi arrastado, mas segue o baile. Assim, Dariel conheceu os pais dela na Vila Lux. Marika se apresentou e perguntou por que ele estava sozinho na floresta. E com medo por estar em território inimigo, ele revelou que foi expulso pelo próprio irmão e que estava sem rumo há semanas. Comovida, Marika implorou para que ele morasse em sua casa. Sua mãe concordou, acreditando que ele poderia protegê-los dos monstros. E o prefeito da vila, Envil, também o recebeu de braços abertos. Dariel hesitou, pois sabia que estaria em perigo. Mas ao olhar ao redor, seus olhos pousaram em algo pelo qual valia a pena arriscar sua vida, e naquele instante percebeu que precisava protegê-los com seus poderes. Naquela noite, foi a primeira vez que Dariel dormiu em uma cama só dele. No entanto, Marika bateu à sua porta e disse que sempre foi a única a quem as pessoas confiavam e que nunca teve sua vida salva antes. Ter Dariel por perto a deixou muito feliz. Quando a manhã chegou, Envil revelou que, além de prefeito, também era o mestre da guilda da vila. Ele pediu que Dariel se tornasse um aventureiro. No entanto, o rapaz hesitou, pois apenas humanos podiam se registrar nas guildas. Para evitar que descobrissem sua verdadeira origem, fingiu que estava com as costas quebradas. Marika, desconfiada, furou o dedo e forçou sua mão contra o contrato. Um excesso de mana se liberou, envolvendo até que um selo foi formado em sua pele. Durante toda a sua vida, Dariel nunca duvidara de que era um demônio, já que cresceu entre eles. Mas naquele instante, percebeu que, na verdade, era um humano esse tempo todo. No campo de treinamento, Envil iniciou o exame de avaliação de auras, revelando que existem 4 tipos capazes de serem infundidas em armas. Slash, ao avançar, Dariel cortou um tronco inteiro com um único golpe. Strike, quando concentrou sua força, abriu um enorme buraco na montanha, e Marika, corada, comentou em um tom brincalhão que preferia que ele usasse essa força para martelar seu coração, para não dizer outra coisa aqui porque tem menor que me assiste. Sting, ao disparar, sua precisão e impacto foram tão fortes que árvores distantes foram destruídas. E por último, Protection, ao enfrentar os golpes de Envil, que usam um pesado martelo de ferro, Dariel conseguiu bloquear o ataque apenas com seu escudo, surpreendendo a todos. Ao recuperar a consciência depois do treino, Envil revelou que Dariel possuía as 4 auras perfeitas. Até então, acreditava-se que cada pessoa só podia com esses poderes excepcionais em toda a vida. Envil sugeriu que Dariel se juntasse à Guilda Central, um sonho para qualquer aventureiro. Mas, ao ver Marika chorar, Dariel recusou. Ele explicou que não iria embora porque aquela vila lhe deu um lar quando ele mais precisava e desejava retribuir tamanha gentileza. Em lágrimas, Marika correu em direção a ele e o abraçou. Naquele momento,
o rapaz percebeu que, dentro dessas leiteiras, sua segunda vida estava apenas começando. No dia seguinte, Envio apresentou Dariel ao restante dos aldeões, porém, um aventureiro arrogante zombou dele, dizendo que um velho não era adequado para se tornar um aventureiro e exigiu ver sua patente. Quando Dariel mostrou que era apenas um rank E, o homem riu dele, exibindo que ele era de rank D e dizendo para respeitar seus superiores. Depois que ele se foi, Envio disse que sua primeira missão seria coletar ervas e o alertou para tomar cuidado com um macaco gigante que vagava na floresta. Só que Marika revela que Dariel já havia derrotado aquela criatura. Ao ouvir isso, Envio percebeu que não apenas perdeu sua dignidade diante do novo aventureiro, mas também estava prestes a perder sua filha para ele. Impressionado com a façanha, o mestre da guilda promove o status de Dariel, o elevando para o rank D. Em seguida, Marika surgiu animada, dizendo que o acompanharia pela floresta. Mas a única coisa que ele queria ver eram os picos de suas montanhas. Enquanto escalavam o penhasco, ela revelou que sempre quis ser uma aventureira e que desejava retribuir Dariel por tê-la salvado. Ao chegar ao topo, pediu para segurar sua mão para que não se perdessem no caminho. No parque medicinal, Dariel observou as flores diferentes e percebeu que Marika parecia já estar acostumada com a vida de aventureira. Ele colheu algumas plantas, mas notou que as suas mostrar arrancou uma árvore inteira com suas próprias mãos. Ela poderia ter facilmente lidado com aquele macaco, né? Ela só tava com medo. Essa é a verdade. A Tru da Tru nunca mexa com uma mulher, né? Haha, lacrei em cima de nós aqui. Logo depois, Marika notou rastros estranhos no chão. Dariel, confuso, não conseguia ver nada de especial. Ao se afastarem, ele se perguntou se ela seria capaz de, sozinha, enfrentar um urso. Mas Marika revelou que, na verdade, morria de medo de lutar contra eles. Com o rosto corado, ela disse que Dariel era seu verdadeiro salvador e pediu que a chamasse pelo primeiro nome, implorando para que ele parasse de chamá-la de Senhorita Marika. El, sem querer, sempre terminava as missões antes dele. Marika o encorajou, dizendo que Dariel era o homem mais corajoso vivo. Foi então que Envio trouxe notícias preocupantes. Gaza havia aceitado a missão de enfrentar uma serpente de rank S, algo que poderia facilmente custar-lhe a vida. Determinado, Dariel prometeu resgatá-lo. Antes que partisse, Marika preparou e lhe entregou remédios feitos com ervas medicinais. Na floresta, Dariel percebeu sinais de destruição à sua espada e a infundiu com aura. Enquanto a serpente perseguia Gaza para devorá-lo, o arqueiro tentou lançar flechas, mas estas foram facilmente repelidas. A criatura avançou para matá-lo, mas Dariel saltou em sua defesa. Com a sua aura brilhando, cortou a serpente com a espada. Porém, o monstro resistiu e contra-atacou com um golpe de cauda. Dariel ergueu um escudo invisível e bloqueou o ataque, mas no processo, sua espada se estilhaçou. Lembrando-se das técnicas das diferentes auras, teve uma ideia. Combinou o poder do Strike e Sting, usando um fragmento da lâmina quebrada, lançou-a como se fosse uma flecha. O estilhaço penetrou a barriga da serpente, aplicando um antídoto. Surpreso, o rapaz perguntou como ele sabia curá-lo. Dariel explica que aprendeu com Marika durante as coletas das ervas. Emocionado, Gaza percebeu que aquele a quem odiava era justamente quem havia salvado sua vida. Incapaz de conter as lágrimas, começou a chorar. No dia seguinte, durante o café da manhã na vila, Gaza entrou chamando Dariel de irmão mais velho, declarando que se tornaria seu protegido e treinaria ao seu lado. Dariel, no entanto, murmurou que talvez tivesse sido melhor deixá-lo morrer na noite anterior. Ainda assim, ouvir a palavra treinamento trouxe à mente memórias do Império Demoníaco. Ele se perguntou se os 4 generais ainda estariam em guerra contra o herói. Enquanto isso, em outro lugar, a general Zontes retornava derrotada de uma batalha contra o... Nesse momento, Doro sugeriu trazer Dariel de volta, dizendo que ele era o homem perfeito, habilidoso em táticas de guerras e sempre disposto a ajudar quando ninguém mais estava por perto. No entanto, apenas ouvir o nome de Dariel faz com que a chama irrompesse o corpo de Bashi, que gritou que aquele nome estava proibido para sempre. Enquanto isso, com a chegada do outono, Gaza continuava seguindo Dariel e chamando de irmão mais velho. Dariel, no entanto, desejava que aquele personagem secundário já tivesse desaparecido de sua vida, mas havia algo ainda mais difícil de lidar. Sempre que voltava ao pôr do sol, Marika corria para os seus braços, apertando-o com tanta força que, além de fortalecer sua vida, também parecia estar destruindo seus ossos. Dariel começou a perceber que havia algo errado, como se um mistério rondasse a vila. Numa
Numa noite, notou que Marika estava de mau humor e se desculpava por quase tê-lo machucado demais, mas ele sabia que, no fundo, ela estava apenas animada por vê-lo. Ele a perdoou, mas decidiu questionar Envio sobre o porquê da vila estar morrendo. Envio então revelou a verdade, lhe mostrou um mapa de toda a região e apontou a mina de Mitchell, uma caverna especial de onde era extraído o metal mais valioso. Desde que os demônios tomaram o controle da mina, os moradores começaram a fugir e o prefeito acreditava que era apenas questão de tempo até que a vila desaparecesse por completo. Naquela noite, em seu quarto, Dariel refletiu e percebeu que não poderia permitir que aquilo acontecesse. Ele decidiu então visitar a mina de Mitchell. Ao amanhecer, desceu por um penhasco e chegou ao local, pensando se conseguiria roubar um pouco do metal precioso. De repente, notou uma caixa de madeira e a usou como cobertura para se infiltrar. Mas ao observar melhor, viu que o lugar estava quase deserto. Isso fez se perguntar se toda a segurança havia abandonado o posto. Contudo, ao entrar mais fundo na caverna, ouviu barulhos de paz. Para sua surpresa, encontrou antigos subordinados que ainda trabalhavam na mina. Assim que ouviram, começaram a gritar de emoção por reencontrá-lo. Formaram até uma fila para receber um tapinha na cabeça, como faziam antigamente. Eles explicaram que estavam sendo forçados a fornecer 4 vezes mais do que as entregas anteriores, sem direito a descanso. Além disso, todos os soldados haviam sido retirados porque o Rei Demônio estava falido, sem condições de alimentar seu próprio exército. Enquanto Dariel pensava em como poderia ajudá-los, os soldados chegaram. Uma forte energia mágica iluminou as lâmpadas do túnel. Um deles trouxe uma caixa de Mitchell, mas começou a reclamar que aquilo não era suficiente, gritando que queria 3 vezes mais da próxima vez. Exaustos, os trabalhadores imploraram por um prazo maior, alegando que estavam à beira da fome. O soldado caiu em gargalhadas e os lembrou de que não passavam de semi-humanos, afirmando que só mereciam viver como escravos. Mas quando se virou para sair, um dos minérios, revoltado, voou contra ele e acertou sua cabeça com força, gritando que o trabalho havia acabado. O general demônio, desesperado para recuperar o controle, ordenou que os soldados matassem imediatamente os batedores rebeldes. Assim que avançaram, um dos soldados começou a lançar um feitiço, mas uma pá voou contra ele e destruiu a explosão mágica. A fumaça tomou conta da caverna. Nesse momento, Dariel conseguiu puxar um dos minérios para o seu lado e, brandindo sua espada, ordenou aos soldados que se retirassem imediatamente, lembrando-os de que o código demoníaco proibia matar civis inocentes. Intrigado, Lehman exigiu saber quem ele era e Dariel respondeu que era um aventureiro humano e jurou matá-lo caso não recuassem. Quando Dariel convocou um escudo, Lehman o acusou de proteger traidores, afirmando que os batedores deveriam morrer por conspirar contra o Império. Com a ordem de atacar, os soldados prepararam os seus feitiços e, determinada a não matar ninguém, Dariel desembanhou sua espada e correu contra eles. No instante em que o soldado quase concluía seu cântico, Dariel golpeou seu capacete, interrompendo o feitiço. Outro batedor tentou atacar, mas quando parecia que seria queimado pelo feitiço inimigo, o soldado desviou o golpe em vez de finalizar o ataque. Dariel percebeu que aquele homem havia poupado a vida do minério de propósito. Isso acendeu uma esperança, talvez conseguisse persuadi-los. Ele cravou sua espada no chão e começou a lembrá-los de seu voto de poupar inocentes. Lehman, furioso, acusou Dariel de manipulação psicológica e ordenou que todos retomassem seus cânticos. Dariel, porém, conhecia o tempo exato de cada afinidade mágica e atacava os soldados com precisão antes que concluíssem seus feitiços. Sob comando de Lehman, eles mudaram para a magia de aprimoramento. Um deles invocou uma mão de pedra, mas Dariel avançou e cortou a invocação em pedaços, deixando todos perplexos. Lehman, em desespero, disparou uma poderosa rajada mágica contra os minérios, mas Dariel a partiu ao meio com sua espada e quase atingiu o general. Com a lâmina a centímetros de seu pescoço, Lehman começou a implorar por sua vida, jurando que não revidaria. Ele confessou, tremendo, que só havia sido escolhido para aquela posição por influência de uma festa da realeza. Ao ouvir isso, Dariel se perguntou como alguém tão incompetente poderia ter sido escolhido como substituto no lugar dele. Chamando
Tremendo de vergonha, Dariel ergueu a espada e, em vez de matá-lo, apenas raspou seus cabelos com um corte preciso, ordenando que entregasse sua renúncia ao Império quando retornasse. Alegre por ter sobrevivido, Lehman partiu imediatamente com seus homens, e depois que todos os soldados deixaram o local, os batedores se ajoelharam diante de Dariel, prometendo entregar todo o Mitchell a ele e o reconhecendo como seu novo mestre. Após retornar à vila, Dariel contou a Envio que havia conseguido recuperar a mina de Mitchell e pediu que protegessem os batedores dos demônios. Envio concordou imediatamente e disse que informaria a guilda central. Com o passar dos dias, o Mitchell voltou a ser minerado para benefício dos aldeões. Envio agradeceu profundamente a Dariel por ter salvo a vila e nesse momento, Marika se aproximou, trazendo o almoço para ele. Enquanto isso, no Império Demoníaco, Zeb visitou Bash em seus aposentos privados e notou uma esfera gigantesca de Mitchell em seu quarto. Curiosa, perguntou o que era aquilo. Bash explicou que estava criando uma arma mágica comprimida, capaz de armazenar enormes quantidades de energia. Para demonstrar seu poder, ele convocou um círculo mágico sob seus pés e lançou um ataque devastador, o Giga Flare. Com isso, Bash acreditava que poderia se tornar o mais poderoso dos 4 generais e até mesmo o próximo Rei Demônio. No entanto, a arma exigia enormes quantidades de Mitchell. Zeb questionou como ele pretendia sustentar os experimentos, e Bash revelou que havia ordenado que batedores trabalhassem sem descanso, escavando sem parar. Mas Zeb trouxe más notícias. A mina de Mitchell havia sido tomada. Pouco depois, Bash foi convocado à sala do trono do Rei Demônio. Lá, uma jovem de olhar ardente o confrontou, perguntando por que os suprimentos de Mitchell haviam desaparecido. Sua pressão era tamanha que quase provocou um terremoto, chamando Bash de inútil, o forçando a se desculpar. Mesmo relutante, Bash pediu perdão. O Rei Demônio, então, lhe disse que deveria ter contado mais com Dariel, pois ele era talentoso, inteligente e gentil, e ordenou que Bash fosse pedir conselhos a ele. No entanto, ao sair do trono, Bash explodiu de raiva apenas ao ouvir o nome de Dariel. Seu ódio foi tão intenso que abriu um buraco nas paredes do castelo. De volta à Vila Lux, Marika ficou feliz em ver o lugar animado pela primeira vez em anos. Em seu coração, começou a pensar que ela e Dariel deveriam ter filhos o mais rápido possível. Dariel, por outro lado, ficou em dúvida se havia realmente entendido aquelas palavras. Vocês vão foder, porra! Metelança pra lá e pra cá. Ploc, 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 porra! Pra cima deles, meu amigo. 30 mais, porra. Tá na hora já. Passou, na real. Então ele é? É. Ah, é. Fique pelada, tigresa! Eu sou o dragão guerreiro! Enquanto isso, Gida estava prestes a brigar com um grupo de aventureiros. Por isso, quando Dariel saiu, sentiu que ela estava prestes a dizer algo assustador, mas fingiu que estava imaginando coisas. Quando Dariel chegou para intervir, percebeu que algo perigoso estava prestes a acontecer. O líder dos aventureiros, Phaeton, revelou seus credenciais como aventureiro de classe B e zombou da vila, insinuando que era patético que aventureiros tão fracos tivessem conseguido recuperar a mina de Mitchell. Ao sair, ele insultou Gaza, chamando-o de cão de pele verde e sugerindo que Dariel o mantivesse na coleira. Irritado, Dariel rebateu, dizendo que o cão de pelo verde havia sido o primeiro a detectar a serpente que destruiria sua aldeia e que, portanto, não precisava de coleira. No entanto, antes que Phaeton pudesse ir embora, Gaza revelou que foi Dariel quem matou a gigantesca serpente. O grupo de aventureiros ficou chocado com a revelação e os aldeões, orgulhosos, decidiram jogar Dariel para o alto em comemoração, considerando que ele merecia ser promovido a aventureiro
aventureiro de rank A. Naquela noite, enquanto jantavam, o garoto contou a Marika tudo o que havia acontecido. Furiosa, ela sacou sua lâmina imediatamente, determinada a vingar seu homem, mas Dariel conseguiu contê-la antes que ela saísse em um ataque de fúria. No dia seguinte, um dos homens da guilda central chegou à vila, apresentando-se como Fred. Ele pediu que Dariel fosse mediador em uma reunião com os batedores, pois eles se recusavam a falar com ele sem a presença de Dariel. Curioso sobre a intenção da guilda, Dariel perguntou o que aconteceria se o encontro não desse certo, e Fred respondeu que, nesse caso, simplesmente recuariam. Poucas horas depois, ao chegarem na caverna, Dariel pediu aos batedores que considerassem o acordo com Fred, e felizes por revê-lo, os batedores aceitaram imediatamente, deixando Fred em choque. Quando saiu da caverna, Dariel percebeu que os aventureiros inúteis haviam chegado, e Phaeton disse a ele que eram os melhores guarda-costas de Fred. No entanto, naquele momento, eles notaram uma crista mágica pairando ao redor da floresta. Quando Dariel começou a ouvir uma voz familiar, decidiu segui-la, usando sua aura para aumentar sua velocidade. Ele havia ficado muito mais rápido nos últimos meses. Quando avistou os soldados, um demônio lançou uma barreira de água e disse a Dariel que não tinham intenção de iniciar uma luta. Em seguida, ordenou que os soldados recuassem. Quando Dariel decidiu se revelar, Rosette o abraçou imediatamente, preocupado com ele desde que ele deixou o castelo do Lorde Demônio. Dariel sabia que aquele era um verdadeiro gesto de afeto. Pouco depois, já à beira do lago, Rosette perguntou onde ele estava. Dariel responde que descobriu ser um humano e revelou seu brasão de aventureiro. Quando perguntou o motivo da visita, Rosette disse que o Império Demoníaco estava um caos total desde que ele foi banido. A cadeia de comando estava à beira do colapso e Bash, em sua incompetência, estava descontando sua raiva em todos, tendo demitido mais de 100 novos assistentes. Ele revelou que veio para se reconciliar com os batedores e pediu a Dariel que retornasse ao Império Demoníaco. Dariel recusou, afirmando que agora tinha pessoas com quem se importava e que se importavam com ele. Decidindo levá-lo à força, Rosette o prendeu em uma prisão de água, mas Dariel a destruiu com sua espada, dizendo que tinha um plano melhor: vender parte do Mitchell para os demônios. Naquela noite, Dariel contou seu plano a Fred, que reconheceu que era a única forma de proteger a vila de uma guerra com os demônios. Como o Império necessitava de Mitchell para sobreviver, um confronto entre os dois lados era inevitável. Contudo, como tinham o monopólio do metal, poderiam vendê-lo por 4 vezes o preço normal. Rosette concordou com a proposta, mas Phaeton suspeitou de uma armadilha e sacou sua lâmina para matar Fred. Dariel bloqueou seu ataque, dizendo que essa era a melhor esperança de sobrevivência. Phaeton, ainda insatisfeito, disse que o acordo era inútil, mas Fred o repreendeu, lembrando de que era apenas um guarda-costas. No final, a negociação foi aceita. Dias depois, Dariel procurou um ferreiro para processar o Mitchell e encontrou Phaeton na antiga oficina da vila. Phaeton zombou dele, afirmando que seu esquadrão havia assumido o local e que os aventureiros de classe A não deveriam interferir em assuntos de classe B. Mais tarde, Dariel descobriu que Phaeton foi demitido de sua posição de guarda-costas e, frustrado pela perda da mina, Phaeton roubou a forja da vila. Enquanto Dariel refletia sobre isso, Marika pulou em seus braços, contando que um velho a havia tocado de maneira inapropriada. Indignada, Dariel desejou que o homem morresse, mas percebeu que ele já estava caído no chão, apenas cercado por tomates espalhados. Quando o homem acordou, zombou de Marika, dizendo que seu peito era mais flácido do que sua esposa de 70 anos. Em seguida, insultou Dariel, chamando-o de perdedor com uma espada pequena. Furiosa, Marika tentou matá-lo, mas Dariel a conteve. Ela defendeu seu amado, dizendo que Dariel era um aventureiro mais forte que já conheceu e que derrotou sozinho uma serpente de rank S. O velho, intrigado, perguntou como Dariel fez isso com uma espada cega, pedindo que Dariel estendesse a mão. Ele assegurou, e então uma poderosa esfera de luz irradiou do corpo de Dariel. O homem ficou impressionado ao perceber que Dariel possuía nível máximo em todas as 4 auras. Ele se apresentou como Smith Black, o maior ferreiro de Mitchell vivo. Na casa de Smith, Marika duvidou do nome do ferreiro, mas ele mostrou sua certidão de nascimento, explicando que ganhou o sobrenome Black devido a seu enorme martelo. A ele, quando Dariel contou que a oficina da vila fora tomada por outros aventureiros, Smith garantiu que poderia recuperá-la com sua habilidade de negociação.
Dentro da oficina, os aventureiros perceberam que seu Mitchell derretido estava se transformando em cinzas. Smith, então, decidiu processar seu próprio Mitchell, queimando até que ficasse escuro e depois esmagando com seu martelo até que o líquido fizesse, emitindo uma luz brilhante. Ele criou uma nova lâmina para Dariel e pediu que ele infundisse sua aura nela. Ao fazer isso, ele percebeu que a arma foi aprimorada e cortou facilmente uma árvore que estava à sua frente. Nesse momento, Phaeton apareceu e implorou a Smith que ensinasse seus homens a serem os melhores ferreiros. No entanto, Smith recusou a proposta. Irritado, Phaeton ameaçou eliminar Dariel. Naquela noite, Dariel refletiu sobre como poderia providenciar uma oficina para Smith, sabendo que Phaeton nunca o deixaria recuperar a antiga forja. Para sua surpresa, Smith revelou que já havia criado sua própria forja. Seu aprendiz o trouxe da cidade, mas o fogo só poderia ser aceso por magia. Enquanto isso, Geyser percebeu que havia sido enganado e perdido todo o seu dinheiro, desabando em lágrimas. No dia seguinte, Dariel pediu ajuda a Fred. Quando Gaza os viu de mãos dadas, pensou que Dariel queria substituí-lo e se sentiu inutilizado. E Marika, impaciente, disse a ele para pular de um penhasco. Logo depois, Rosette declarou que não podia apoiar a criação de armas. Smith explicou que pretendia criar apenas uma única arma para Dariel, pois queria agradecê-lo por recuperar a mina de Mitchell e devolver-lhe seu prazer em forjar. Ele jurou criar a melhor arma possível, utilizando a aura especial de Dariel, pois esse era o seu maior sonho. Mais tarde, naquele dia, Phaeton apareceu diante de Dariel e pediu para falar com ele na floresta. Ao chegarem, Phaeton afirmou que estavam sendo enganados pela Guilda Central e que os lucros da mina estavam sendo extorquidos. Por isso, sugeriu que unissem forças para defender a aldeia e dividissem todos os lucros entre si. No entanto, mesmo que houvesse verdade em suas palavras, Dariel recusou a proposta, pois sabia que aqueles que amavam podiam sofrer as consequências. Irritado com a recusa, Phaeton jogou sua luva para Dariel, ordenando que ele a pegasse. Sem perceber, Dariel aceitou um duelo. Ao retornar para casa, Envil tentou alertá-lo, dizendo que ele não poderia derrotar um aventureiro de rank A. No entanto, Dariel sabia que se recusasse, Phaeton continuaria voltando. Diante disso, Smith se ofereceu para ensiná-la a usar uma arma mítica. Naquela noite, enquanto Dariel treinava lançando facas contra as árvores, Marika apareceu e lhe ofereceu um pouco de leite morno e cremoso. Enquanto ele bebia, ela perguntou se ele realmente queria lutar no dia seguinte. Dariel respondeu que sim, pois tinha pessoas que se preocupavam com ele e precisava se defender. Ouvindo isso, Marika garantiu que ele venceria e prometeu preparar seu ensopado favorito, deixando claro o quanto se preocupava com ele. No dia seguinte, quando Dariel e Phaeton se enfrentaram, este último ficou feliz ao ver que Dariel não havia fugido e revelou suas armas de Mitchell. No entanto, Dariel desembanhou apenas uma adaga. Phaeton riu, zombando da pequena arma do homem. Quando a luta começou, Dariel sabia que os batedores estariam em perigo se ele perdesse, então preparou sua lâmina para o combate. Phaeton sugeriu que ele pegasse uma arma maior, mas em um instante, Dariel destruiu seu suporte. Ao ver isso, Phaeton ficou furioso e avançou contra ele. Dariel reagiu rapidamente, esfaqueando o chão e quase perfurando Phaeton com sua lâmina estendida. Quando Phaeton se aproximou perigosamente, quase cortando seu rosto, percebeu que a lâmina de Dariel era incrivelmente sólida. Dariel contra-atacou, cortando o escudo de Phaeton ao meio. Todos ficaram surpresos ao notar que a arma de Dariel era mais forte e que sua forma podia ser facilmente alterada ao infundir aura nela. Com sua imensa aura e habilidade com a lâmina, Dariel estava em vantagem. Em um instante, ele reduziu a faca de Phaeton a pedaços. Envil tentou convencê-lo a se render, já que estava desarmado. No entanto, determinado a vencer a qualquer custo, Phaeton pegou uma espada longa de seus homens e jurou matar Dariel por tornar sua vida uma porcaria. Mas quando Dariel converteu a lâmina em um chicote, ele disse que iria punir Phaeton por machucar seus amigos. Tentando eliminá-lo, Phaeton deixou um impasse no ar, mas Dariel cortou sua longa espada, quebrando-a em pedaços. O vento gerado quase jogou todos para longe de seu chicote. Seu adversário foi jogado em um telhado, e naquele momento, os moradores celebraram a vitória de Dariel. Porém, quando ele estava prestes a desmaiar de exaustão, Marika o segurou a tempo.
e ele percebeu que o toque dela era mais suave do que um travesseiro. Fred começou a implorar por perdão e prometeu relatar sobre Faito e o capitão à guilda central. No entanto, quando Dariel começou a pensar que a situação só poderia piorar, ele sugeriu consertar o telhado que havia danificado. Fred, percebendo a bondade do homem, o convidou para se juntar à guilda central. Marika, no entanto, fica triste ao ouvir essas palavras. Naquela noite, enquanto estava na sauna, Dariel refletiu sobre um convite de Fred para a guilda central, se perguntando se poderia encontrar seus pais lá. Enquanto seus olhos estavam fechados, Marika entrou e se sentou ao seu lado. Fico pelada! E ele percebeu que precisava usar a desculpa clássica do shampoo. Sentindo-se vulnerável, achou que sua vida havia acabado, mas sua mão nem se moveu. Quando Marika disse seu nome, ele percebeu que aquele era o momento mais intenso de sua vida. Ela revelou que queria passar os momentos restantes ao lado dele, pois o considerava a melhor pessoa que já conheceu. Foi por causa dele que a vila foi salva da destruição e até seu pai voltou a sorrir pela primeira vez. Durante todo esse tempo, Marika começou a compartilhar seus sentimentos e prometeu torcer por ele, independentemente de onde ele fosse. Dariel, percebendo que Marika sempre sorria para esconder seus sentimentos, lhe garantiu que não partiria. Ele recusará a oferta de Fred porque Marika e a vila são seu verdadeiro lar. Suas palavras a emocionaram e ela fica feliz por ele permanecer ali. Marika. そうして俺はまた一つラクス村に居続ける理由を得たんだ。 Enquanto isso, na festa do Império Demoníaco, Bash visita seu pai Grambaza, que ainda se recuperava dos danos da guerra. Durante o jantar, Bash perguntou se o exército do Rei Demônio estava prosperando sob sua liderança. Grambaza lembrou que Dariel havia sido um grande aliado e que sua demissão foi um erro. Ele revelou que todos os aristocratas pediram para entrevistar Bash após a saída de Dariel, exigindo seu retorno imediato. Furioso com a pressão, Bash deixou o castelo e suas chamas cresceram fora de controle. Na manhã seguinte, Erika percebeu que o quarto de Marika estava vazio e suspeitou que ela finalmente tomou uma decisão. Ao ver Marika e Dariel descendo a escada juntos, notou que ele estava exausto. Envil aconselhou Dariel a não passar tanto tempo na sauna, enquanto Erika, em vez disso, expressou felicidade por sua filha. Minha filha meteu bronca! Durante o dia, Dariel refletiu como encarar o pai dela, mas quando Erika mencionou seu nome, ele correu para ajudar, percebendo que precisava tomar uma decisão. Dentro de seu escritório, Envil discutiu sobre o futuro da vila, e o rapaz só pensava que tinha que deixar as coisas claras. Para tudo aí! Ele revelou que Dariel havia restaurado a vila ao recuperar a mina de Mitchell e devolver sua importância ao mundo. Ao ouvir isso, Dariel percebeu que a vila era de fato seu lar. Ao notar Marika por perto, tomou sua decisão final. Curvando-se para Envil, pediu sua permissão para casar com Marika, prometendo dedicar sua vida a fazê-la feliz. Envil aceitou. なかった俺に居場所を作ってくれた。マリーカ、俺と結婚してくれる？スイング！ これから二人で幸せになろうな。でも2人じゃありませんよ。3人です。
そうして俺はマリーカと結婚。 Quando chegou o ano seguinte, a Vila Lux continuou crescendo e ele agradeceu ao seu mestre ferreiro por ensiná-lo como se relacionar com os outros, porque não só havia pessoas que precisavam dele, mas ele também tinha um filho para cuidar. Ele o chamou de Gran, em homenagem ao homem que ele amava como seu pai. Mas um dia, quando Gaza chegou dentro de casa, ele disse a eles que o herói estava chegando na vila. Dariel, lembrando-se do antigo herói que ajudava os 4 generais, esperava ver um homem. Para sua surpresa, a nova heroína era uma jovem chamada Iris Field, acompanhada por Sasha e Satomi. Quando Dariel se apresentou como prefeito, Iris duvidou de que alguém tão insignificante pudesse ocupar tal cargo. Ela revelou que queria adquirir armas de Mithril para derrotar o Rei Demônio. Ao explorar a vila, ela se encantou com Gran e insistiu em carregá-lo, deixando Dariel feliz por ver seu filho nos braços do herói. Na manhã seguinte, Dariel foi ver como Iris estava, e a mesma estava tão inconsciente quanto um sonâmbulo. Quando finalmente se recuperou, revelou seu desejo de obter uma arma lendária. Envio, entusiasmado, viu isso como a primeira vez que o herói empunharia uma arma de Mithril. Dariel demonstrou o processo de criação de armas, explicando que o Mithril se torna líquido ao ser martelado, absorvendo a energia da aura. Satomi tentou infundir sua aura na arma e foi surpreendido pela intensidade da energia. Quando Iris pediu uma arma, Dariel convocou Sakai para fabricá-la. No entanto, o ferreiro esqueceu que os heróis agora eram todas mulheres, e estudando as mãos de Iris, determinou que ela era uma guerreira do tipo Barra, deixando-a impressionada. Por fim, Iris revelou que a segunda razão de sua visita era recrutar o 4º membro para seu grupo. Ao ouvir isso, Gaza decidiu que era a oportunidade perfeita para um torneio. Quando o evento começou, os 26 competidores perceberam que enfrentariam os heróis armados apenas com um pedaço de madeira e tampas de panela, e convencidos de que seria uma batalha fácil, atacaram ao mesmo tempo. No entanto, quando a poeira baixou, todos estavam derrotados. Sasha, desapontada, comentou sobre a fraqueza dos humanos, e Iris se perguntou por que o reino não tinha guerreiros dignos. Nesse momento, uma flecha de Mithril disparou das árvores e Iris mal conseguiu desviar. Ao avistar Gaza escondendo-se nas árvores, Iris começou a correr em direção a ele, desviando de suas flechas. Ela percebeu que seu nível de poder era impressionante, mas quando Gaza convocou suas flechas de volta, ela as destruiu com sua espada de madeira. Mesmo assim, Gaza estava determinada a acertar um golpe e se preparou para lançar outra flecha. No entanto, uma luz brilhante cegou sua visão. Pronta para eliminá-lo, Iris preparou-se para lançar seu maior ataque, mas uma maçã distraiu seu feitiço naquele instante. Ao pousar no chão, percebeu que Dariel havia sido responsável pelo lançamento, e também notou que a aura dele era mais forte dentre todos os presentes. Enquanto isso, Gaza já estava chorando, sentindo-se um fracasso inútil. Querendo animá-lo, Dariel afirmou que ele era o aventureiro mais forte da vila. Nesse momento, Iris apareceu e desafiou Dariel para um combate mano a mano. Sem querer revelar suas habilidades, Dariel recusou, alegando estar aposentado como aventureiro. No entanto, ele sabia que ele possuía a mesma aura misteriosa do herói anterior. Desejando testar seus poderes, ela despertou sua aura e correu em direção a ele, mas Dariel conseguiu bloquear seu ataque. Antes que ela percebesse, ele já estava pisando em seu bastão e, ao saltar para longe, agarrou seu tornozelo com um chicote, puxando-a para o chão. Mesmo assim, ela não desistiu e avançou novamente, mas Dariel bloqueou seu ataque e saltou em direção à montanha. Desesperada para derrotá-lo, Iris cortou o topo da montanha e Sasha percebeu que ela estava utilizando todos os poderes inatos. Porém, ao perceber que Dariel estava completamente ileso, lágrimas brotaram nos olhos de Iris. Ela reconheceu que ele era o homem que procurava. Determinada a dar tudo de si, preparou-se para lançar seu maior feitiço mais uma vez. Dariel, ao perceber que era a mesma técnica usada pelo herói anterior, decidiu neutralizá-la com seu próprio Skyrim. A montanha explodiu em fumaça, confirmando para Iris que ele era necessário. Após o embate, todo o grupo dos heróis começou a pedir que Dariel se tornasse seu último membro, mas ele recusou. Naquela noite, enquanto alimentava seu filho, Iris apareceu atrás dele, perguntando por que ele não queria se juntar ao grupo. Dariel respondeu que desejava criar seu filho. Ele mostrou a ela um retrato de Gaza desenhado, dizendo que queria fazer um novo a cada ano.
No entanto, Iris suspeitava que ele escondia algo e prometeu que não desistiria até convencê-lo. Ele então se lembrou de Doro e da razão pela qual não lutaria contra os demônios. Anos atrás, Doro lhe disse que queria proteger todos os sorrisos das crianças no continente demoníaco, e Dariel sabia que não poderia desistir do futuro de nenhuma criança. No dia seguinte, enquanto caminhava pela aldeia, Iris e Satomi decidiram segui-lo, escondendo-se sob caixas de madeira e observando-o realizar suas tarefas diárias, incluindo aconselhar moradores e limpar a prefeitura. Quando o sol começou a se pôr, viram-no alimentar animais vadios. Ambas acharam suas atitudes incríveis, mas ao vê-lo voltando para casa com Marika naquela noite, Satomi comentou que Dariel vivia em seu próprio mundo perfeito. Para ela, seus deveres na vila eram tão importantes quanto a de um herói. No entanto, Iris não está satisfeita e decidiu confrontá-lo uma última vez. Naquela noite, após convocar Dariel para as montanhas, Iris afirmou que seu Skyrim era idêntico ao do herói anterior, questionando como ele adquiriu essa técnica. Dariel revelou que apenas o copiou ao assistir às batalhas. Suas palavras a irritaram ainda mais, que ameaçou cortar sua cabeça. Frustrada por ele ser tão forte e ao mesmo tempo tão alheio aos limites humanos, ela atacou. Dariel saltou para longe, desviando por pouco, mas ela insistiu que aqueles com níveis extremos de aura deveriam lutar. Ele então explicou que o exército do Rei Demônio apenas tentava manter o herói longe do Rei Demônio. Para Dariel, a guerra terminaria se os humanos cessassem seus ataques. Ele também confessou que tinha família em ambos os lados e desejava protegê-los. Ao ouvir isso, Iris percebeu que Dariel tinha um coração gentil. Ela admitiu que sempre buscou alguém com uma força e um coração como os dele. Então, decidiu nomeá-lo seu professor e pediu que ele a treinasse, reconhecendo como o segundo homem mais forte depois do herói anterior. Naquele momento, Dariel percebeu que poderia adiar a guerra mantendo Iris por perto e assim proteger o que realmente importava. Alguns dias depois, Rosette brincava com Gran e comentou que ele realmente parecia com Dariel, sendo tão feio quanto o pai inútil. Ao perguntar onde estava o herói, Dariel explicou que o grupo havia saído para comprar pijamas em uma cidade vizinha. No entanto, enquanto falava, as enormes leiteiras de Zé apareceram repentinamente. Naquele momento, perguntando-se por que o rosto nojento de Hetz estava ali, Dariel percebeu que seu segredo estava prestes a ser revelado. Zev explodiu de raiva e usou o corpo inútil de Hetz como um banquinho, dizendo que essa era sua punição por manter o paradeiro de Dariel em segredo. Nesse instante, Marika chegou e ao avistar Zev, pensou que ela fosse uma velha amiga de lá e disse que voltaria com um pouco de suco de uva. No entanto, quando Zev expressou sua felicidade em ver Dariel novamente e perguntou se sua espada ainda era pequena, Marika ficou furiosa e quase acertou o rosto dela com a tampa. A vida de Zev passou diante de seus olhos. Quando Dariel perguntou o motivo da visita, Zev revelou que estava procurando Mithril e que já havia descoberto que Dariel o entregava ao Império Demoníaco. Ela ordenou que ele entregasse todo o Mithril da vila, mas ele recusou, então ela ameaçou ensiná-lo uma lição. Preocupado, Dariel sugeriu que saíssem da vila, mas assim que chegaram lá fora, Zev explodiu uma árvore e ameaçou fazer o mesmo com Dariel se ele não aceitasse o acordo. Quando ela ascendeu ao céu, Dariel revelou sua arma e alertou Hetz para se afastar da batalha. Zev conjurou uma esfera de vento e Dariel avançou em sua direção, mas quando ela mudou de feitiço, ele teve que trocar de técnica para sobreviver. Zev achou seu ataque muito rápido e exigiu outra rodada. Durante horas, a luta prosseguiu, e mesmo após vários golpes de Dariel, Zev não desistiu. Determinada, ela decidiu explodir a vila inteira. Contudo, ao invocar um tornado, Dariel contra-atacou com seu Skyrim, que consumiu a tempestade. A perda da magia fez Zev cair em direção às árvores, e Dariel tentou salvá-la, mas só conseguiu agarrar um pedaço de sua roupa. O peso do corpo dela puxou os dois para baixo, mas Rosette usou sua magia de água para suavizar a queda. Nesse momento, Zev percebeu que Dariel estava segurando sua calcinha e começou a chorar, jurando contar à garota monstro sobre isso. Desesperado para compensar seu erro, Dariel prometeu vender a ela todo o Mithril que quisesse, mas Zev pediu uma réplica de sua espada. Pouco depois, foram até a oficina e Dariel pediu ao ferreiro que fizesse uma espada semelhante à sua. Rosette alertou que já estava ficando tarde e Dariel percebeu que o herói retornaria em breve. Para evitar um confronto com Zev, ele implorou a Saki que demorasse o máximo
possível para forjar a arma antes de sair correndo. Ao encontrar o grupo do herói, Dariel perguntou a Iris se ela encontrou o pijama certo, mas sua pergunta foi mal interpretada e ela ficou sem palavras. Para disfarçar, ele ordenou que ela praticasse seu golpe de espada 100.000 vezes antes de retornar à oficina. Quando voltou, viu que Saki estava mantendo Zev ocupada e permitiu que Iris entrasse na vila. Mais tarde, ele descobriu que Saki estava escondido dentro de uma lixeira por não ter conseguido resistir por mais tempo. Naquele momento, Zev entrou com sua enorme presença e Iris sentou-se ao seu lado, mas sua toalha caiu da cabeça. Furiosas, ambas deram um tapa em Dariel ao mesmo tempo. Durante o jantar, Marika avisou que eles teriam uma longa conversa em breve, enquanto Iris ameaçou cortar a mão de Dariel da próxima vez. Zev, por sua vez, provocou Iris, chamando-a de tábua chata e nojenta. Iris questionou Dariel sobre sua amizade com o demônio, e ele revelou que foi criado no Império Demoníaco. Marika disse que confessou seu amor da mesma forma quando Dariel a pediu em casamento, reforçando que seu passado como humano ou demônio não mudava seus sentimentos. Mesmo assim, Iris insistiu que Zev não pertencia à vila e a mandou retornar ao território demoníaco. Marika interveio, dizendo que a única maneira de resolverem isso era com uma luta. Zev decidiu dormir imediatamente, mas Iris a chamou de amadora e correu para a sauna para relaxar antes da luta. Zev a seguiu e Dariel se perguntou por que todas as mulheres ao seu redor eram tão psicóticas. No dia seguinte, Dariel e os outros descobriram que Saki foi forçada a trabalhar a noite toda para forjar as armas, e as garotas estavam prontas para lutar. Zev liberou suas asas de luz e lançou uma explosão, mas Iris contra-atacou. Ambas igualavam a agilidade uma da outra, até que Zev lançou um ataque que jogou Iris no chão, afastando sua espada. Quando Zev invocou um tornado de luz e lançou o feitiço destrutivo, Iris respondeu com um Skyrim. O impacto quase destruiu o solo, mas criaram uma barreira para protegê-los. Dariel, por sua vez, conjurou uma barreira própria, surpreendendo Iris, mas ele revelou que apenas copiou o feitiço dela. Enquanto a luta prosseguia, Gran percebeu a maior fonte de leite do mundo e correu em sua direção. No mesmo momento, a montanha começou a desmoronar. Dariel salvou seu filho e Iris tentou protegê-lo, mas Zev lançou uma barreira de tempestade para estabilizar o terreno. Gran começou a rir e Dariel percebeu que seu filho queria brincar com elas. As adversárias se encararam antes de rir, percebendo que não eram inimigas. Dariel, ao ver essa cena, entendeu que seu sonho estava se tornando realidade. Um mundo onde humanos e demônios pudessem sorrir juntos. Alguns dias depois, Sasha chegou à casa de Dariel e anunciou que o herói anterior havia chegado à vila, chamado Lancel. Naquele momento, Zev apareceu e pediu a Dariel que comesse seu lanche. Mas quando viu Lancel, Dariel ficou em pânico, pois sabia que sua identidade poderia ser descoberta. Tentando salvar sua pele, disse a Zev para fugir, pois Lancel era o herói temido que sobreviveu à prisão em chamas de Grambaza. No entanto, um grupo de crianças chegou e ao invés de atacar, Lancel começou a brincar com elas. Em pouco tempo, todas as crianças da vila queriam passar tempo com ele, formando uma longa fila em sua porta. Mais tarde, Lancel pediu para apertar as mãos de Zev, achando o homem simpático, mas Dariel sabia que se ele descobrisse que Zev era um demônio, não hesitaria em aniquilá-la. Quando Dariel questionou o motivo da visita, Lancel revelou que veio buscar Iris de volta à cidade, pois soube que ela estava apenas relaxando na vila. Ele se culpou por torná-la uma nova heroína e decidiu treiná-la para ser uma guerreira melhor. Vendo nisso a oportunidade para Zev escapar, Dariel se ofereceu para levá-los à sala de treinamento. No entanto, Lancel sentiu uma presença suspeita e apontou para o rosto feio de Gaza, ao lado de fora da janela. Mais tarde naquele dia, durante o treinamento, Iris foi facilmente dominada por Lancel. Ele se esquivava de seus ataques com facilidade, até mesmo distribuindo autógrafos para os moradores enquanto lutava. Em certo momento, segurou a espada de madeira dela apenas com os dedos e a derrubou no chão, deixando-a exausta. Ainda assim, Lancel reconheceu que Iris havia ficado mais forte e perguntou como ela tinha melhorado tanto. A garota respondeu que era graças a Dariel, que usava sua espada para dar lições profundas.
Ixi, intrigado, o herói disse que queria conhecê-lo. Iris comentou que Dariel era o segundo aventureiro mais forte que conhecia. Impressionado, Lancel decidiu desafiá-lo para uma luta. Dariel acreditava que o herói o esmagaria facilmente, mas resolveu aceitar. Gaza, por sua vez, começou a gritar que Dariel era o mais forte de todos, mesmo quando os aldeões o consideravam fraco. Para não decepcioná-lo, Dariel aceitou o desafio. No entanto, ao notar a aura vermelha de Lancel, percebeu que aquilo era uma má ideia e sugeriu que almoçassem antes, e o herói concordou. Durante o almoço, Lancel experimentou os bolinhos de arroz de Dariel e os achou deliciosos. Porém, Zebia estava espionando o local. Inicialmente, achava que Dariel era apenas um velho inofensivo, mas seu cachecol quase foi levado pelo vento. Ela usou magia de levitação para recuperá-lo. Nesse instante, Lancel percebeu a mudança no ar. Imediatamente, lançou seu nunchaku no céu e pregou Zeb contra a parede. Num piscar de olhos, se materializou diante dela e declarou ter descoberto que era uma demônia. Prestes a matá-la, foi surpreendido por Dariel, que bloqueou seu ataque. Lancel o advertiu para não se intrometer, mas Dariel respondeu que não podia permitir que a garota fosse morta. Ele sempre soube que o herói era terrível e se lembrou de como Grambaza sempre o havia protegido no passado, perguntando-se, porém, se teria forças para detê-lo sozinho agora. Enquanto tentava acalmá-lo, Lancel avançava implacável. Dariel cortou com sua lâmina, mas o herói saltou por cima dele, aterrissando do outro lado. Quando Dariel ergueu seu chicote, Lancel desencadeou uma explosão que o derrubou. Ainda assim, Dariel conseguiu agarrar Zeb com o chicote e a puxou para si. O bastão de Lancel começou a ser lançado contra Dariel, que ergueu uma parede de pedra para se proteger. Porém, o golpe destruiu a defesa facilmente. Nesse momento, Iris e Gaza tentaram correr em sua direção, mas Dariel os avisou para ficarem longe. Lancel se aproximou novamente e declarou que Dariel era o segundo aventureiro conhecido a possuir os 4 elementos de aura, perguntando-se por que nunca o havia encontrado antes, quando ainda era reconhecido como herói. Convicto, disse que Dariel seria o substituto perfeito e que juntos poderiam facilmente derrubar o Império Demoníaco. Dariel, porém, recusa a proposta. Irritado, Lancel sacou uma faca e prometeu aniquilá-lo junto com Zeb. Ele então desencadeou seu dragão vermelho flamejante, mas Dariel empurrou a garota para o lado e liberou seu próprio ataque. As forças colidiram, destruindo o chão ao redor. Ainda assim, Lancel percebeu que Dariel não tinha intenção de lutar seriamente. Iris tentou intervir, mas foi paralisada pelo brilho intenso dos olhos do herói. Confuso, ele perguntou por que Dariel estava protegendo Zeb, e o homem só respondeu que não queria ver ninguém morto. Lancel, no entanto, disse que podia sentir as mentiras em suas palavras e declarou que era impossível terminar a guerra enquanto houvesse essa hesitação. Dariel retrucou que acreditava poder criar a paz. Ele pediu desculpas pela perda da família de Lancel e que já aprendeu sobre a história de como eles foram mortos, e afirmou que não queria ver as guerras continuarem, para não perder também sua nova família. Além disso, disse acreditar na inocência de Zeb e declarou que a vida dela era importante para ele. Mesmo assim, Lancel suspeitava de segredos ocultos e perguntou por que Dariel se importava tanto com uma demônia. Percebendo que não poderia mais esconder a verdade, Dariel revelou que havia sido criado entre os demônios. Enquanto isso, no Império Demoníaco, Grambaza chegava na sala do trono do Rei Demônio. Perplexo, perguntou como o soberano havia se transformado em um dragão. O rei explicou que sua forma era apenas um reflexo mágico, um espelho que mostrava fisicamente o poder e a essência de quem o observava. O dragão, portanto, era a encarnação da força e da personalidade de Baza. Caralho, que foda! Isso aqui é muito massa. Isso aqui é muito legal. A imagem que o pessoal tem do dragão é o reflexo da essência de quem o observa. Ou seja, a essência do Baza é um dragão muito foda, tá? Caraca, se eu chegasse ali ia ser um coelho muito brabo, velho. Ia ser um coelho, porradeiro com cicatriz no olho. Ou, nossa, ia ser o Vashi. Ia ser muito Vashi de Shangri-La Frontier. Porra, coelhão do caralho. Muito foda ele. Puto, pensa num puto. Nossa, aquele cara come coelho, que é uma beleza. Ele come gente. Porra, ele come gente pra caralho. O rei comentou ainda que não era de se admirar que Bash tivesse a mesma forma, pois ambos partilhavam da mesma natureza arrogante e limitada. Grambaza, então, pediu que o rei demitisse seu próprio filho, já que havia desaparecido e abandonado o posto por um ano, deixando Doro sozinho para enfrentar a guerra contra o herói. O Rei Demônio, contudo, suspeitou que Baza estava apenas ressentido pela demissão de Dariel, perguntando por que ele amava tanto Dariel mais do que seu próprio filho.
A resposta estava no passado. Mais de 30 anos atrás, no auge da guerra, o General da Água havia confiado a Dariel o título de sua arma secreta contra o herói e pedira que Basa cuidasse dele como um verdadeiro filho. Quando Granbasa chegou à árvore, lançou um feitiço que revelou uma abertura. Foi ali que avistou o bebê Dariel. Naquele instante, o tomou em seus braços, carregou-o para fora e lhe deu um nome. O Rei Demônio havia dito a ele que Dariel estava em uma vila humana ao sudeste do Império e Granbasa se perguntou se conseguiria trazê-lo de volta. Ao perceber que Dariel despertara todos os 4 tipos de aura, entendeu que ele era a arma secreta do qual o General da Água havia falado. Na vila, Dariel começou a contar a Lancel que fora entregue aos cuidados de Granbasa pelo General da Água, que acabou criando-o como um filho. Foi então que Lancel se lembrou, ele mesmo havia eliminado o General da Água após este matar sua família, mas o corpo de seu filho nunca havia sido encontrado. Tomado por uma suspeita, Lancel perguntou quantos anos Dariel tinha, e ao ouvir que ele tinha 33 anos, o abraçou emocionado e declarou que Dariel era, na verdade, seu filho perdido. Chocado com a revelação, Dariel perguntou como aquilo era possível. Lancel explica que sua esposa havia sido morta há 30 anos pelo General da Água, e ele acreditava que o filho também estava morto, já que jamais encontrou seu corpo. Além disso, apenas um dos pais podia transmitir os atributos de aura. Como Dariel possuía as 4 auras no nível máximo, não restava dúvida, ele era o seu filho. De repente, uma presença misteriosa surgiu. Lancel lançou uma rajada mágica contra as árvores, mas Basa apareceu e ergueu uma barreira de calor escaldante, causando uma explosão. Da fumaça, surge Granbasa, que pousou diante de Dariel e disse estar feliz em revê-lo. Imediatamente, Lancel reergueu seu longo cajado, exigindo saber por que Granbasa estava ali. Mas Dariel se colocou entre os dois e revelou que Granbasa havia sido seu pai durante toda a vida. Lancel, atônito, hesitou. Então Granbasa confessou que sempre soube que Dariel era um humano, pois mesmo aos 5 anos ele não era capaz de usar magia. Ainda assim, jamais permitiria que o levassem. Compreendendo o peso que esse segredo havia representado por tantos anos, Dariel declarou que, para ele, Granbasa sempre seria seu pai e o agradeceu, dizendo que isso o fez o melhor homem que poderia ser. No entanto, Granbasa se considerava um homem de sorte e disse que Dariel o inspirou a se tornar o demônio mais forte do reino. Enquanto abraçava Dariel, o chamou de orgulho de sua vida e Dariel retribuiu o abraço. No entanto, a cena irritou Lancel, que começou a acusar Granbasa de ter roubado essa oportunidade. Em vez de se fortalecer por seu filho, foi o ódio de matar todos os demônios que o fez crescer. Ele lamentava os anos perdidos que poderia ter sido dedicados a formar um vínculo especial com Dariel. Granbasa sabia que merecia essa raiva e disse a Lancel que ele poderia se vingar. Nesse momento, a aura de ambos começou a se intensificar e Dariel se perguntou como poderia detê-los. Felizmente, Marika apareceu e os encharcou com água, separando a luta antes que começasse. Ela os repreendeu, dizendo que era uma vergonha para heróis tão poderosos e implorou para que eles não demonstrassem tanto ódio diante do próprio neto. Surpresos com suas palavras, os dois homens perceberam que eram avós. Os maiores heróis dos dois lados da história agora eram apenas 2 avós babões. Com isso, Dariel teve um estalo e elaborou um plano. Ele pediu a Granbasa que permanecesse vivo para seu filho e solicitou que o herói treinasse Gran como seu neto. O aposentado ficou feliz ao conhecer Gran pela primeira vez. Dariel então agradeceu Marika por seu apoio e disse que estava feliz por tê-la como esposa. Suas palavras a deixaram emocionada e ela o abraçou com tanta força que quase o esmagou. Enquanto isso, no Império Demoníaco, uma grande recepção foi organizada para comemorar a ascensão de Basch ao maior posto dos 4 generais. No entanto, ao chegar no salão, Basch o encontrou vazio. Intrigado, perguntou ao gerente se todos haviam esquecido a ocasião. O homem respondeu que ninguém queria comparecer para encarar seu rosto desprezível. Revelou ainda que até mesmo o pai de Basch havia pedido ao Rei Demônio que o demitisse, pois a sua incapacidade de arrecadar recursos estava levando o exército à fome. A perda da mina de Mithril foi o golpe final. Basch, no entanto, desconsiderou tudo isso, afirmando que havia aperfeiçoado uma estratégia secreta para derrotar o herói.
o gerente zombou, dizendo que a única estratégia de que ele precisava era consertar seu rosto horrível. Ele ainda acrescentou que Bash nunca deveria ter demitido Dariel, pois sua ausência havia mergulhado o Império no caos. Furioso, Bash explodiu de raiva ao ouvir repetidamente o nome de Dariel ecoando em sua mente. Em um surto de ódio, ativou o Olho Maligno e jurou aniquilar Dariel. Na vila, os lendários heróis estavam brincando com Gran. Granbaza, ao ver o menino, comentou que ele tinha um nome excelente e perguntou de onde vinha. No entanto, o pequeno Gran começou a chorar, e Lancel tentou confortá-lo, zombando de Granbaza ao chamá-lo de velho nojento. Nesse momento, o telefone tocou e Dariel atendeu. E após ouvir a voz de Rat no telefone, Gran queria falar com ele e pediu ajuda. もしもし、 何者だあんた。 お前から名乗れ。いて我が孫と随分親しげだな。思わず焼いてしまいそうだよ。帰還後ゆっくり話すとしよう。特務官リゼート殿。 Mais tarde, enquanto Marika preparava comida e servia as bebidas, Envy questionava como conseguia ser o pai de Dariel entre tantos maníacos. Foi nesse momento que Dariel descobriu pela primeira vez que o verdadeiro nome de Envy era de fato Envy, pois sempre o chamou apenas de pai. Horas depois, Granbaza relembra os momentos em que criou Dariel, especialmente sua tristeza ao descobrir que não podia usar magia, embora nunca tenha desistido de tentar. Lancel desejava ter essas memórias também, mas se sentia feliz em ver que Dariel cresceu e se tornou um líder poderoso. Ele reconheceu que Granbaza foi um grande pai por criá-lo tão bem e com isso lhe ofereceu a mão em sinal de trégua. Granbaza aceitou e Dariel ficou feliz em ver seus dois pais finalmente se tornando amigos. Quando tudo parecia tranquilo, Marika percebeu que o braço de Dariel ainda doía e passou a noite toda cuidando dele. E ela disse que sua gentileza era a coisa que mais amava nele. Depois, saiu para lavar a louça e Zev entrou furtivamente no quarto de Dariel. Ela confessou estar surpresa por ele estar apaixonado por ela, já que havia dito a todos que não conseguia viver sem Zev. Como ele a considerava tão importante quanto sua própria esposa, ela prometeu pensar sobre esse possível romance antes de sair apressadamente. É povo errado, esses demônios. Vem a mim, né? Vem a mim. Na manhã seguinte, Iris pediu a Lancel que o treinasse e Dariel questionou se ela pretendia continuar lutando na guerra. Iris respondeu que era dever do herói derrotar o Rei Demônio. Dariel então perguntou quem o Rei Demônio realmente era. Lancel respondeu que ele era a fonte de infortúnio de todo o mundo e acreditava que acabar com ele traria paz ao reino. No entanto, essa era apenas uma das versões da história. A Guilda Central acreditava que o Rei Demônio possuía toda a sabedoria e mana e que sua morte lhes permitiria roubar esses poderes. Já uma terceira versão dizia que eliminá-lo faria com que a humanidade evoluísse para uma raça superior e concederia a todos a habilidade de usar magia. Quando perguntou se o Rei Demônio era realmente invencível, Granbaza revelou que ele foi o primeiro e único Rei Demônio a existir. E essas palavras chocaram Iris. Granbaza ainda revelou que o Rei Demônio sempre foi o mesmo, o que o levava a acreditar que ele era imortal. De repente, o esquadrão de Dariel chegou às pressas, informando que a mina de Mithril estava sob ataque de um monstro. Para chegar rapidamente no local, Dariel pediu a Zev que o teletransportasse com sua magia de vento. Em poucos minutos, estava voando em direção à mina. No entanto, ao se aproximarem, o calor intenso das chamas do dragão quase os queimou, forçando-os a pousar. Os homens alertaram Dariel que os batedores estavam presos dentro da mina. Sem hesitar, ele correu para resgatá-los, com Lancel ao seu lado para dar apoio. Enquanto isso, Iris empunhava sua espada, decidida a enfrentar o dragão. Zev impulsionou Sasha com sua magia de vento, mas ao atacar a criatura, perceberam que sua pele era resistente demais. Iris desencadeou uma explosão contra o monstro, mas foi quase esmagada. Felizmente, Zev conseguiu transportá-la para fora do caminho antes que fosse atingida. O dragão então lançou uma onda de fogo sobre eles e Sadan tentou protegê-los com seu escudo. Nesse momento, Granbaza começou a absorver as chamas.
Dentro da mina, Dariel encontrou os batedores soterrados sob os escombros, mas ao perceber a proximidade do dragão, soube que precisava derrotá-lo primeiro. Junto com seus aliados, ele avançou para a batalha e juntos desencadearam um terrível golpe e conseguiu derrubar a fera. No entanto, o dragão rugiu furiosamente, indicando que a luta ainda não havia acabado. Iris começou a dizer que sentia um ódio profundo emanando do dragão. Então Granbaza anunciou que retornaria ao castelo do Rei Demônio e ordenou que Zeb o teletransportasse com sua energia mágica. Alguns minutos depois, após Dariel resgatar com sucesso os batedores, ele ficou triste ao perceber que não conseguiu proteger a mina. No entanto, quando Lancel apareceu, ele lhe disse que ninguém pode proteger tudo sozinho e sugeriu que confiasse na ajuda de seus amigos. Nesse momento, um homem informou que um dos trabalhadores da guilda estava desaparecido e poderia estar preso dentro da caverna. Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, Granbaza encontrou Bash desfrutando de um café. Ao notar seu mal olhado, suspeitou que ele havia entrado na sala dos segredos. Tomado pela raiva, socou a parede. Zeb, curiosa, perguntou o que era essa sala, e Bash explicou que se tratava de uma câmara escondida dentro do castelo desde tempos antigos. Lá estavam armazenados todos os hexágonos já desenvolvidos, muito mais poderosos do que qualquer magia conhecida. Entretanto, devido ao grande risco que representavam, os ancestrais demônios selaram esses feitiços. Entre eles, havia uma técnica que Bash usou para controlar a salamandra, a grande besta mágica que atacou a mina. Considerando Bash um inútil, Granbaza disse que ele havia se tornado um morto-vivo e desejou que tivesse a metade da inteligência de Dariel. Contudo, suas palavras trouxeram memórias dolorosas a Bash e sua raiva cresceu. Ele jurou matar Dariel, momento em que Granbaza percebeu que Bash havia despertado o feitiço de magia de sincronização espiritual e o chamando de desgraça lançou chamas contra ele. Bash, por sua vez, convocou a salamandra e declarou que aniquilaria Dariel e destruiria toda a vila e partiu montado no dragão. Na mina, Dariel buscava o trabalhador desaparecido, quando de repente, uma entidade conhecida como Deus da Pedra apareceu. Aterrorizado, Dariel tentou fugir, mas a caverna se fechou ao seu redor. Quando revelou seu nome, a entidade explicou que a salamandra refletia a fúria de seu conjurador e que só havia uma maneira de detê-la antes que devastasse o mundo. Então, ao examinar a arma de Mithril de Dariel, o Deus da Pedra liberou as restrições do metal, concedendo-lhe novos poderes antes de desaparecer. Ao receber uma ligação de Granbaza informando que Bash estava controlando o dragão e se dirigia à vila, Dariel imediatamente ordenou a evacuação dos moradores. Marika, antes de ele partir, lhe entregou seu anel de noivado, dizendo que assim sempre estaria ao seu lado e pedindo que ele o trouxesse de volta. Quando Bash chegou montado no dragão, Dariel e os outros já o aguardavam. Bash lançou uma gigantesca bola de fogo para incendiar a vila, mas Dariel tentou acalmá-lo. Ao perceber que Dariel agora tinha uma família, Bash viu a oportunidade perfeita para destruir tudo o que ele amava. Diante disso, Dariel decidiu agir e usou seu chicote para imobilizar o dragão. Zeb lançou a magia de vento para ajudá-lo a puxá-lo, enquanto Dariel atacava Bash com Sky Rain, separando-o da criatura. Ainda assim, ele tentou convencê-lo a parar e até pediu desculpas por assumir a mina de Mithril. Bash, surpreso, revelou que nunca soube que Dariel havia assumido a caverna. Então, Dariel perguntou por que ele o odiava tanto. Bash respondeu que seu único desejo era terminar a guerra e que destruiu a mina apenas para atrair Dariel. Chamando-o de traidor, jurou aniquilá-lo para que ele fosse esquecido para sempre. Ele também revelou sua intenção de exterminar toda a humanidade e se tornar o general da Tempestade Transcendente, o mais poderoso dos generais celestiais. Determinado a proteger sua família, Dariel jurou derrotá-lo. Quando Bash lançou bolas de fogo, Dariel as cortou em um instante. Entretanto, o impacto poderoso as lançou contra a floresta. Bash seguiu com mais ataques, fazendo o solo explodir sob ele e arremessando-o contra uma montanha. Ainda assim, Dariel sobreviveu, reconhecendo a força de Bash e lamentando que ele não tivesse permanecido ao seu lado. Só que Bash estava determinada a acabar com ele, preparando uma bola de fogo para o golpe final. As memórias de seus amigos e familiares passaram pela mente de Dariel, motivando-o a liberar seu Sky Rain e atacar Bash com um golpe avassalador.
Bashi, no entanto, sobreviveu e revelou sua forma mais poderosa, a verdadeira encarnação mágica. Enquanto isso, os outros lutavam contra a salamandra. Sa lançou 5 camadas de guarda para aprisionar a besta, mas quase teve seu rosto devorado. Gazo disparou várias flechas contra o monstro. Antes que pudesse reagir, Granbazo o aprisionou em um cárcere de chamas incessantes. Na floresta, Dariel perguntava se a nova forma de Bashi era consequente do feitiço avassalador. Quando Bashi avançou contra ele, Dariel foi lançado novamente contra a montanha. Ao se recuperar e decolar para o céu, Bashi preparou uma bola de fogo colossal que, caso fosse lançada, destruiria toda a floresta. Percebendo o perigo iminente, Dariel despertou o verdadeiro poder de sua faca mítica. Ao mesmo tempo, Granbaza conseguiu neutralizar o dragão. Então, ao notar a gigantesca energia aos céus, Dariel o direcionou contra Bashi, desencadeando uma explosão que devastou metade da floresta. Bashi, no entanto, sobreviveu e Dariel percebeu que seu corpo estava completamente coberto por escamas de dragão. Ele perguntava se seu ataque havia acelerado sua transformação, mas antes que pudesse agir, Bashi o atacou, esmagando sua cabeça contra o chão e o arremessando contra a montanha. Quando Dariel se recuperou e bloqueou o golpe com sua lâmina, algo inesperado aconteceu. Ele foi teletransportado para um mundo de suas memórias. Lá, observou Granbaza e Bashi desfilando juntos, enquanto o feitiço hexagonal rapidamente assumiu o controle de sua mente. A magia de sincronização estava fazendo com que as memórias de Bashi vazassem, permitindo que Dariel visse seu passado. Quando ele tinha apenas 10 anos, seu pai chegou em casa com Dariel e disse a Bashi para confiar nele como seu irmão mais velho. Essas palavras o devastaram, pois, apesar de ter esperado por seu pai por anos, viu que ele havia passado esse tempo criando outra criança. Quando Bashi perguntou à sua mãe se poderia se tornar um aventureiro como o pai, ela disse que ele precisava primeiro ser o melhor da academia de magia. Determinado, Bashi passou todas as noites estudando e quando finalmente alcançou seu objetivo, sua mãe ficou enojada, temendo que ele a abandonasse como seu pai. Nesse momento, Bashi percebeu que, independentemente do que fizesse, nunca teria um lugar naquela família. Eventualmente, Granbaza designou Dariel como seu ajudante ao se tornar um general demônio. Bashi guardou sua raiva, odiando Dariel por roubar os momentos que ele queria viver. Ele acreditava que matar Dariel era a única forma de provar seu valor ao pai. Contudo, Dariel percebeu que Bashi era apenas um homem extremamente solitário. De repente, Bashi saltou para longe e Dariel percebeu que podia ouvir seus próprios pensamentos. Ele correu em direção a Bashi, tentando golpeá-lo com sua espada, mas Bashi o segurou com as mãos. Dariel lhe disse que Granbaza sempre se preocupou com ele e que ele mesmo sempre quis estar ao lado de Bashi. Nesse momento, o escudo de Dariel brilhou e Bashi foi teletransportado para dentro de suas próprias memórias. Enquanto crescia, Dariel sempre se sentiu triste por não poder fazer parte da família. O pior de tudo foi descobrir que não conseguia usar magia. Ele se forçou a ser um bom garoto e sorrir sempre, para que ninguém percebesse sua tristeza. Mas ao conhecer Bashi, ele finalmente sentiu que tinha uma família e se alegrou pela primeira vez. Quando Dariel lhe disse que sua vida era valiosa e que queria apoiá-lo, Bashi ouviu aquelas palavras e suas escamas começaram a derreter. Ele percebeu que nunca deveria ter fugido de Dariel. Quando suas escamas desapareceram completamente, Dariel lhe estendeu a mão, dizendo que queria ser seu irmão mais velho novamente. Bashi hesitou, pensando se deveria ter aceitado essa mão desde o começo. Mas no momento em que estava prestes a segurá-la, o X tomou conta de sua mente e a salamandra absorveu todas as chamas da bola de fogo. Com o X totalmente quebrado, o dragão rugiu com uma fúria flamejante e Lancel percebeu que o verdadeiro poder da salamandra estava prestes a ser liberado. Bashi sentiu a fúria do dragão e se atirou contra ele. Ao pousar sobre a besta, Bashi fundiu seu corpo com o dragão e conseguiu decolar junto com a criatura. Granbaza temeu que Bashi fosse completamente absorvido pela salamandra. No entanto, Bashi estava disposto a se sacrificar e se sentia feliz por finalmente ter feito as pazes com seu irmão. Mas antes que pudesse desaparecer, Granbaza separou seu corpo do dragão e lançou um feitiço para transferir a maldição para si mesmo. Dariel, por sua vez, usou Sky Rain e aniquilou o dragão. Com a besta completamente destruída, Zev manteve todos flutuando com sua magia de vento, e Granbaza, emocionado, celebrou o retorno de seu filho. De volta à aldeia, Dariel ficou radiante ao ver todos bem. いや受け止めよう。おかえりなさい。ただいま。
Alguns dias depois, Basch compareceu diante do Rei Demônio para se desculpar pela destruição causada ao Império e pediu para ser punido por seus pecados. O Rei Demônio, imaginando se Basch estava realmente arrependido, mostrou-lhe os portões do inferno, explicou que todos os generais fracassados haviam sido selados lá dentro, mas estava disposto a deixá-lo partir em exílio, caso desejasse. Basch, no entanto, acreditava que não merecia ser perdoado e aceitou seu destino, atravessando os portões do inferno. No momento em que o portão se fechava, o Rei Demônio revelou que lhe daria um momento de felicidade antes de soltá-lo, mas no fim decidiu poupá-lo em vez de bani-lo. Dias depois, na vila, uma festa de reunião foi celebrada. Gran-Bazo trouxe Basch e Dariel o recebeu de braços abertos. Sentado junto aos demais, Basch se desculpou por tudo que havia feito, enquanto Gran-Bazo também pedia desculpas em nome de seu filho. Naquele momento, Gran finalmente acordou e quis abraçar seu tio. Apresentando seu filho a Basch, Gran-Bazo declarou que eles eram irmãos. Naquele instante, Basch compreendeu o verdadeiro significado de família e desejou um dia expiar todos os seus crimes. Ao ouvir essas palavras, Gaza o acolheu como seu segundo irmão mais velho e chorou emocionado. Marika revelou que essa foi a primeira vez que Gran disse o nome de alguém, e quando Basch perguntou se era certo que fosse o dele, ela afirmou que sim, e que aquele era um dia feliz para lembrar. Dariel concordou, reconhecendo que aquele era realmente um dia maravilhoso. Ele pediu a Gaza para fazer outro retrato da família. Logo depois, a nova pintura foi concluída, eternizando aquele momento de reencontro e redenção.